We must stop the violence. Is he gonna know what this feeling feels like. Oh my goodness. World Television Day. We must stop the violence. Is he gonna Know what this feeling feels like. Oh my goodness. World Television Day. Fidel Castro é um dos líderes mais controversos da história recente. Ele foi uma figura marcante na história do seu país e na história da América Latina. Contra todas as previsões, ele se manteve no poder por mais de 50 anos. A ditadura dos irmãos Castro foi uma das mais duradouras e implacáveis dos tempos modernos. Com dados em primeira mão de espiões que conspiraram contra e a favor de Fidel Castro, mergulhamos na guerra secreta travada para derrubar sua revolução. O Fidel deve sua vida e a sua história a um serviço de inteligência eficiente. E desvendamos a sua relação intrincada com um poderoso serviço secreto. A conspiração e a manipulação estão no seu DNA. É uma personalidade extraordinária. Fidel Castro, o homem mais vigiado do mundo. Em Cuba, a pouco mais de 140 quilômetros dos Estados Unidos, um regime socialista liderado por Fidel Castro toma o poder. Lo que não podem perdonar-nos os imperialistas é que estemos aqui. Os serviços de inteligência de todo o mundo, especialmente a CIA, querem saber quem é esse jovem revolucionário. Eu comecei como analista da CIA em 1964 e uma das primeiras coisas que me pediram foi para me colocar no lugar de Fidel Castro, para tentar imaginar como ele pensava. E por isso, com combatientes cubanos, podré contar el movimiento revolucionario en cualquier... Eu li cada palavra que o Fidel pronunciou em público. Como um jovem analista, eu fui um caso típico da minha geração.
Eu fiquei fascinado pela missão que o Fidel Castro anunciava, porque é importante lembrar, ele prometeu restaurar a democracia. Ele foi um homem que cumpriu tudo que ele prometeu, tudo que ele anunciou. Eu fiquei fascinado. Espião e diplomata cubano de alto escalão, Domingo Amuchastegui se une à revolução como miliciano em 1960. Parte do treinamento consistia em marchar 64 quilômetros. Eu lembro que havia muita lama e no meio de nós havia um homem que nos animava a marchar. Esse homem que nos instigava ao combate era Fidel Castro. Ele havia passado mais de 2 horas marchando com o nosso grupo, debaixo da chuva, na lama, com entusiasmo, contando piadas. Depois disso, ele podia pedir o que quisesse aos milicianos. Em abril de 1959, 4 meses depois de tomar o poder, Fidel Castro visita os Estados Unidos, onde também faz muitos amigos. Na verdade, o seu carisma não pode ser separado da sua inteligência fora do comum. Ele sabia o que queria, o que dizia, sabia como cativar as pessoas e como cativar o presidente ou primeiro-ministro de um país. Those groups who have lot of money control all the ways of power, and that is not democracy. It's not the same thing. Um dos documentos que nós conseguimos recuperar é um dos relatórios que Richard Nixon fez após um longo encontro com Fidel Castro em abril de 1959. O Nixon escreveu: "Eu cheguei à conclusão de que ou o Fidel Castro é ingênuo a respeito do comunismo ou já é comunista." E no parágrafo final ele disse: "Esse homem nasceu para ser um líder e, gostando ou não, nós vamos ter que lidar com ele." Dr. Castro, Senator Smathers of Florida says that you have many communists in your government. Is that so? And because Senator Smathers said it ought to be true, I don't think that. As convicções políticas de Fidel Castro ficam evidentes quando ele regressa a Cuba e começa a nacionalizar as empresas petroleiras e açucareiras norte-americanas. ¿Cuál era la alternativa del gobierno revolucionario? Si en vez de ser nosotros leales a nuestro pueblo, hubiésemos sido leales a los grandes monopolios norteamericanos que explotaban la economía de nuestro país. Brian Latell acredita que a viagem de Fidel Castro aos Estados Unidos não passou de uma estratégia publicitária. Por que ele veio aos Estados Unidos e permaneceu tanto tempo aqui? Porque teve uma repercussão negativa nos Estados Unidos. Ao colocar centenas de cubanos, seus adversários ou inimigos, no paredão de fuzilamento, sem nenhum tipo de julgamento. Eu me distanciei do Fidel quando percebi que ele não tinha interesses na democracia, que ele era um tirano. O que realmente ele queria era a ditadura. Fidel Castro também toma partido ao alinhar Cuba com o bloco soviético. Oleg Netiporenko é um coronel reformado da KGB. O nosso interesse em Cuba era muito grande. Quando Fidel Castro afirmou que ia seguir o rumo comunista e socialista, nós vimos uma oportunidade para a União Soviética estabelecer uma base na ilha. Além disso, Cuba está muito próxima dos Estados Unidos, a uns 140 quilômetros da costa da Flórida. Por sua vez, a CIA também toma uma decisão. Quer Fidel Castro fora do poder. Como historiador das relações entre os Estados Unidos e Cuba, eu afirmo que foi a retórica anti-americana de Castro que levou a CIA a decidir se livrar dele.
Os Estados Unidos começam a preparar uma guerra contra-revolucionária em Cuba. O exilado cubano, Félix Rodrigues, faz parte da equipe de infiltração com uma tarefa muito específica. Em janeiro de 1961, um amigo e eu nos oferecemos para eliminar Castro. Achamos que isso ia terminar a guerra. Procuramos a pessoa encarregada dos treinamentos da CIA e nos oferecemos para matar Castro. Fidel Castro enfrenta a primeira grande ameaça a seu poder, uma expedição de exilados cubanos conhecida como Brigada 2506. Havia grande confiança entre os membros da brigada. Achávamos que íamos ganhar. Embora a CIA tenha treinado os expedicionários, Fidel Castro se mobiliza em Cuba para abafar qualquer tentativa de contra-revolução. À medida que a ameaça de um ataque dos Estados Unidos se tornou mais clara, o Fidel Castro ordenou que as suas forças de segurança investigassem todos que pudessem ser considerados dissidentes, tanto no campo quanto nas cidades. Mais de 20 mil foram presos. Podemos dizer que a oposição à revolução que estava crescendo, se desenvolvendo, foi aniquilada de uma vez. Além disso, Fidel Castro tem coletado informações de inteligência sobre a Brigada 2506. Neste momento, Domingo Amuchastegui é o embaixador de Cuba na Guatemala. No final de abril de 1960, eu tinha todas as informações necessárias para o meu governo se inteirar dos preparativos da Baía dos Porcos. Os informantes de Amuchastegui descobriram o plano da CIA. Eu obtive essa informação de uma família rica que veio à minha embaixada, se sentou comigo e disse: "Alguma coisa estranha está acontecendo. Pessoas estão sendo treinadas e recebendo equipamentos, e estão construindo instalações. Tudo isso fazia parte dos planos dos Estados Unidos para a operação que foi conduzida na Baía dos Porcos." Havia muitos homens atuando na Baía dos Porcos. Um porta-aviões USS, 2 submarinos, 4 destroyers e várias lanchas de desembarque com fuzileiros a bordo. Mas Fidel Castro já está à espera. Fidel Castro foi até a cabeça de ponte na praia e estabeleceu um centro de comando perto do lugar onde os invasores haviam entrado. Ele estava em contato telefônico com seus comandantes e chegou na praia em um tanque. Ele exerceu o papel de um verdadeiro líder, de um autêntico comandante militar. Em 3 dias, o exército cubano derrota a força invasora apoiada pelos Estados Unidos. O segredo da vitória de Fidel Castro foi estar sempre inteirado dos movimentos da Brigada 2506. O Fidel Castro tinha pelo menos 2 dezenas de agentes dentro da brigada. Então não havia nada de secreto. Ele tinha espiões. Mas a sua vitória não foi apenas militar. 1.183 membros da brigada são capturados e levados a julgamento. O valor propagandístico da derrota dos Estados Unidos é incalculável. A Baía dos Porcos foi o fato que ajudou a consolidar a Revolução Cubana. As forças dirigidas pela CIA deram a Fidel um status de Davi contra Golias em seu próprio país e em todo o terceiro mundo. O fracasso da invasão muda a política dos Estados Unidos em relação a Cuba. Os irmãos Kennedy estavam decididos a derrotar Fidel Castro. Eles estavam humilhados e se recusaram a aceitar a derrota na Baía dos Porcos pelas mãos daquele suposto revolucionário, o Fidel. Eles queriam vingança. A diretriz agora é simples. É preciso eliminar Fidel Castro. Em 1961, Fidel Castro já tem uma posição consolidada como líder da revolução. Mas muitos em Cuba não estão felizes com o comandante. Antônio Veciana é um jovem contador. A CIA pede que ele inicie uma segunda carreira como matador profissional.
A CIA acreditava, durante os primeiros 10 anos, que a melhor forma de derrubar o regime era matando o líder. E me encorajou a organizar atentados. Com respaldo da CIA, o plano de Veciana para matar Fidel Castro é simples, porém arriscado. Nós pensamos que podíamos acabar com o governo com uma bazuca. A primeira decisão que Veciana precisa tomar é o local do disparo. Eu analisei todos os edifícios próximos ao palácio. E quando me decidi, eu percebi que eram apartamentos ocupados pelos proprietários, ou seja, não eram alugados, eram próprios. Eu pesquisei até encontrar um americano que não sabia de nada. Ele estava saindo do país e eu disse, bom, eu compro o seu apartamento. E ele não sabia de nada. Não sabia nada. Em outubro de 1961, Veciana adquire o apartamento e se instala com a sogra, que também faz parte do complô. Nós vestimos os uniformes aos poucos. Os uniformes servirão como disfarce para o grupo terrorista que terá que fugir depois do atentado. Nós carregamos a bazuca e montamos todas as armas. Tudo isso com tempo, esperando a oportunidade. Após instalar uma equipe de 3 homens, Veciana abandona Cuba e aguarda notícias. Eu fiquei ouvindo o rádio, achando que o Castro ia morrer. E ia ser notícia. Mas não teve notícia, não entendi o que houve. O plano meticuloso de Veciana fracassa. Seus companheiros de conspiração desistem. No final, o chefe da operação, que estava no comando, pensou: assim que atirarmos, também vamos morrer. E eles desistiram. Ou seja, faltou coragem no final. O complô de Veciana é a primeira entre várias tentativas de acabar com Fidel Castro. Não foi difícil para a CIA, nos anos 60 e 61, recrutar espiões e recrutar cubanos dispostos a trabalhar contra o regime. Não foi difícil porque muitos cubanos estavam ansiosos para eliminar o Castro. E assim surgem os planos de assassinato mais elaborados e famosos da história, desde charutos explosivos até trajes de mergulho envenenados. E as tentativas fracassam uma a uma. O Fidel sofreu mais de 600 tentativas de assassinato. É muita coisa. Nikolai Leonov é um ex-agente da KGB e ex-tradutor de Fidel Castro. Uma vez eu perguntei isso para ele. Fidel, como você explica ter escapado de tantas tentativas de assassinato? Ele disse: quase todos os assassinos que queriam me matar tinham um pequeno déficit de determinação. Eles queriam viver para ver como seriam as coisas depois da minha morte. A Revolução Cubana começa a consolidar suas primeiras mudanças. Parece que a permanência de Castro terá longa duração. O Fidel é egocêntrico e, em muitos aspectos, é vítima da sua própria vida. No começo da Revolução, no primeiro desembarque em Cuba, muitos dos seus seguidores morreram ou foram capturados ao chegarem à praia. Ele, o irmão e um punhado de homens conseguiram fugir. E com o passar do tempo,
derrotaram um exército de dezenas de milhares de homens. O Fidel Castro acreditou no seu próprio mito, que ele foi escolhido pela história e que, portanto, é indestrutível. Essa sensação de que Fidel é inatingível tem um impacto direto sobre os acontecimentos mundiais. Uma série de eventos levam a União Soviética e os Estados Unidos à beira de uma destruição nuclear. Fidel Castro sobreviveu a tentativas de assassinato e à invasão da Baía dos Porcos. No entanto, ele teme uma nova ofensiva dos Estados Unidos. Por esse motivo, busca a proteção de seu aliado mais próximo, a União Soviética. Cuba fez o que podia para se defender de mais um ataque. No verão de 1962, Fidel Castro e o premier soviético Nikita Khrushchev concordam em instalar mísseis nucleares em Cuba. Os russos atravessaram o Oceano Atlântico em mais de 160 barcos, transportando até Cuba 45 mil soldados e oficiais soviéticos. Sem contar os aviões, tanques, canhões, foguetes, e a CIA não percebeu. Mas no dia 15 de outubro, a partir de fotos tiradas de um avião espião U-2, a CIA identifica uma bateria de mísseis de alcance médio. E o presidente Kennedy faz um pronunciamento à nação. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. Os Estados Unidos preparam bombardeios nucleares B-52. 150 mísseis balísticos intercontinentais estão armados e prontos. No ponto culminante da crise, às 3 da madrugada de 27 de outubro, Fidel Castro chega à embaixada soviética em Havana. Segundo arquivos soviéticos divulgados posteriormente, Castro está extremamente agitado. Ele insiste em dirigir-se ao bunker sob a embaixada, por acreditar que faltam poucas horas para um ataque dos Estados Unidos. Fidel se reuniu com o embaixador soviético e ditou uma carta que foi traduzida para o russo pelo embaixador, que não falava muito bem o espanhol, e foi enviada por telex. Castro e o embaixador trabalham a noite inteira na redação de 10 rascunhos do comunicado que se tornaria conhecido como a Carta do Armagedon. Ao que parece, Fidel Castro enviou uma mensagem a Khrushchev pedindo para disparar mísseis preventivos contra os Estados Unidos e dar início à guerra nuclear. Khrushchev thought it was madness. O Khrushchev achou que era uma loucura. O Fidel ter essa capacidade apocalíptica e defender o holocausto global sem remorsos, sem sentir culpa, sem se envergonhar. Essas são as características de um transtorno narcisista e de megalomania. O Khrushchev é um assassino. Finalmente, em 27 de outubro, Kennedy propõe um acordo secreto a Khrushchev. Os Estados Unidos retirarão seus mísseis da Turquia, caso a União Soviética aceite retirar os mísseis de Cuba. O premier soviético Nikita Khrushchev aceita. Fidel ficou contrariado e não concordou com os pontos de vista do Khrushchev. O Fidel organizou manifestações com as seguintes palavras de ordem: Nikita, Nikita, aquilo que se dá não se tira. Ou seja, se eles mandaram foguetes, que não os retirassem. Muitos historiadores veem o papel do Fidel Castro durante a crise dos mísseis como o paradigma da imprudência e da irracionalidade. Não foi o melhor momento do Fidel. Os Estados Unidos estavam à beira de destruir Cuba e acabar com a Revolução. Fidel Castro perde os mísseis soviéticos.
mas assegura um acordo segundo o qual os Estados Unidos não lançarão mais ataques militares contra Cuba. Era uma coisa permanente e básica. O Fidel lutava pela soberania e independência de Cuba sempre. Nunca foi um satélite dos Estados Unidos, da União Soviética e de ninguém. Os soviéticos retiram seu arsenal nuclear, mas Fidel Castro está mais decidido do que nunca a desafiar os Estados Unidos e expandir sua revolução por todo o mundo. Em 1966, contra todos os prognósticos, Fidel Castro faz 40 anos. Agora suas ambições vão muito além das fronteiras cubanas. O Fidel, Che Guevara e o Raul se comprometeram a exportar a revolução. Eles queriam promover, fomentar e apoiar movimentos revolucionários em outros países latino-americanos. A CIA tinha medo de que a Revolução Cubana se expandisse por toda a América Latina. Era o seu maior medo. A ideia é exportar a revolução para a Bolívia e, a partir dali, para toda a América do Sul. A Bolívia faz fronteira com 5 países. Uma vez ocupada, ficaria fácil exportar a revolução para os países fronteiriços, como o Brasil, o Paraguai, o Chile, o Peru e a Argentina. Os Estados Unidos exportavam uma contra-revolução e os cubanos exportavam a revolução. Che Guevara é o novo líder da globalização da revolução. O Che tinha uma visão utópica e romântica sobre como a revolução deveria ser estruturada. Não era muito prático e o Fidel percebeu. Cuba era um palco muito pequeno e as disputas socialistas grandes demais. E assim o Che se ofereceu como voluntário para lutar em outras partes do mundo. Eles conversavam muito, trocavam experiências e ideias, um complementava o outro. Mas a partir de certo ponto já não podiam mais ficar juntos no mesmo lugar. Por esse motivo, um deles partiu para realizar as suas ideias em outros países e o outro ficou. Mas a CIA está decidida de que não deve mais haver revoluções na América Latina. Félix Rodrigues recebeu a missão de rastrear Che Guevara com a ajuda do exército boliviano. Após 8 dias em campo, ele recebe uma mensagem de rádio. Nós sobrevoamos a área e foi confirmado que o estrangeiro havia sido capturado. Todos sabem que o estrangeiro é Che Guevara. Esse sou eu com o Che e com soldados que posaram ao nosso lado. Rodrigues ordena o interrogatório de Guevara, mas ele se mantém desafiador até o final. Ele disse: podem dizer ao Fidel que vai haver uma revolução triunfante na América. Eu entendi que ele quis dizer: tudo bem, você me abandonou, mas a revolução vai dar certo. O exército boliviano executa Che Guevara. Eu acho que o Fidel não conseguiria conviver com uma revolução bem-sucedida na Bolívia. O receio dele era que o Che Guevara se tornasse mais célebre e carismático do que ele. Isso não seria bom para o Fidel. Fidel queria ser o cara, queria ser a superpersonalidade. E eu acho que foi por isso que Cuba não proporcionou ao Che a ajuda que poderia ter tornado o seu esforço mais viável. Estou convencido de que mandaram o Che para ser morto na Bolívia e ele sabia. A intenção de Castro de exportar a Revolução Cubana não termina com a morte de Che. Em 1975, Castro envia soldados a Angola para ajudar os revolucionários de esquerda em uma guerra contra tropas respaldadas pela CIA.
Ele e o Raul construíram a maior e mais poderosa força armada de toda a região. Uma força com a capacidade de realizar intervenções transcontinentais e transoceânicas. Isso ocorreu 3 vezes na África. Em 1976, Castro tem 35 mil soldados cumprindo missões internacionais na África. A frente sul foi invadida e havia muita tensão. Qualquer coisa podia acontecer e adivinhe quem apareceu. Ustedes son los del regimiento, ¿verdad? ¿Qué tiempo llevan por acá? No, llevo poco tiempo. Poco tiempo. ¿Tú de dónde eres? Santiago. ¿Pero tú? Santiago. Me veo muchos santiagueros aquí, este regimiento me lleno de Santiago. Fidel Castro fez com que Cuba deixasse de ser uma pequena ilha caribenha que desafiou o Império Norte-Americano para se tornar uma protagonista global que impõe o seu poderio militar em todo o continente africano. A Guerra Civil Angolana se estende por mais de 2 décadas e tira a vida de 500 mil de pessoas. Mas também ajuda a enfraquecer o regime do apartheid na África do Sul e facilita o fornecimento de armas cubanas ao movimento de Nelson Mandela. Naquele momento, as pessoas nos Estados Unidos não conseguiam entender como foi que Cuba se posicionou com as forças que prevaleceram na história. Eram as forças anticoloniais da África e as forças anti-apartheid na África do Sul. Nós, nos Estados Unidos, estávamos do lado errado dessa história e Cuba estava do lado correto. Mas, em casa, a economia cubana está em colapso. Mais uma vez, a Revolução de Fidel está sob ameaça. Após 28 anos à frente do governo de Cuba, Fidel Castro implementou mudanças radicais na ilha. Devido ao sistema de saúde gratuito, as taxas de mortalidade infantil são as mais baixas da região. E a educação é gratuita. Mas os frutos da Revolução têm um preço. O medo se generalizou e ninguém confiava em ninguém, nem mesmo em um amigo. A oposição política não é permitida e os serviços de inteligência de Castro estão presentes em cada canto da ilha. Comitê de Defesa da Revolução. É um programa de delação entre vizinhos, porque os membros do Partido Comunista estavam presentes em cada bairro. E o seu trabalho era informar sobre os vizinhos. Quem denunciava, recebia uma recompensa. E quem não denunciava, recebia uma punição. Foi assim que 1 milhão de cubanos chegaram a fazer parte dos comitês de defesa da Revolução. Quando falamos da inteligência cubana, percebemos que o principal inimigo do regime de Castro não eram os Estados Unidos, mas sim o povo cubano. Qualquer comentário crítico a respeito do Fidel era considerado uma traição. Isso é um reflexo dos traumas psicológicos que ele teve durante a sua formação. A traição foi uma coisa que o Fidel sempre temeu. Brian Latell passou a vida analisando Fidel Castro e acredita que o seu medo da traição é um traço profundamente arraigado. Os meus estudos sobre o Fidel remontam à sua infância. O Fidel teve uma infância conturbada, traumatizada. Ele foi um filho ilegítimo. E o Fidel sofreu até completar 17 anos, quando o pai finalmente o reconheceu como filho e lhe deu um sobrenome. O pai lhe proporciona uma educação em colégios particulares. Ao terminar o ensino médio, Fidel estuda Direito na Universidade de Havana. Antônio Veciana é contemporâneo de Castro. Havia um movimento estudantil e ele se incorporou a esse movimento. Ele tinha a fama de ser um jovem rebelde e partidário da violência.
Durante a permanência de Castro no poder, Veciano observou sua reação perante possíveis traições. O Fidel Castro perseguiu com mais ódio os desertores que haviam sido amigos. Ele criava tanto terror entre os amigos que ninguém desertava porque sabia que se tornaria o inimigo mais odiado. Para alguns, a severidade com que Fidel trata qualquer traição à Revolução fica evidente em 1987, com o julgamento sumário do general Arnaldo Ochoa, um dos seus generais mais próximos. O Ochoa virou um problema. Ubíquese frente al tribunal. Ochoa é acusado de traficar cocaína colombiana para os Estados Unidos. Droga, Ochoa. Sí, claro. Cocaína, Ochoa, para envenenar pueblos enteros. Talvez Ochoa estivesse pensando em deserção. Na minha opinião, esse foi o principal motivo de sua execução. Ao ser falsamente acusado de traficar drogas sem a aprovação do regime. Na verdade, isso havia sido aprovado. Após um julgamento de 5 dias, Ochoa é condenado à morte por fuzilamento. A deserção preocupava muito os irmãos Castro no final dos anos 80, porque já estavam acontecendo. As pessoas estavam passando fome em Cuba, já que os subsídios soviéticos terminaram. Tinha desertores e refugiados, inclusive funcionários de médio escalão do regime e outros de escalão mais alto que saíam e diziam: isso não pode durar. Conforme o bloco soviético começa a desintegrar, Cuba fica isolada. É claro que houve um impacto. Com o início da perestroika, as coisas se complicaram. E nós já não podíamos nos dar ao luxo de apoiar Cuba como havíamos feito antes. Até agora, Cuba dependeu da União Soviética para realizar 80% de seu comércio, além de ter recebido subsídios militares e econômicos valiosos e o fornecimento de petróleo. O colapso da economia gera um fluxo constante de pessoas tentando emigrar de qualquer maneira possível. Centenas de cubanos morrem tentando cruzar o Estreito da Flórida. Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. Eu me lembro que no ano de 1994, em Havana, no Malecón, começaram a acontecer confusões. Grupos de pessoas começaram a arrebentar vidros e a roubar mercadorias. Fidel decide intervir pessoalmente. Era perigoso, sinceramente, mas o Fidel é o Fidel. As forças de segurança de Castro nunca estão longe demais. Em questão de horas, a revolta é neutralizada. Quando parece que a Revolução de Castro está caindo, outras figuras começam a surgir na região. Hugo Chávez assume o poder na Venezuela e promete realizar sua própria revolução bolivariana. Juro delante de Dios que sobre esta moribunda constitución Hugo Chávez looked up to Fidel Castro. Hugo Chávez via o Fidel Castro como uma espécie de irmão mais velho, um mentor ou um padrinho. Os dois tinham uma relação pessoal muito significativa que se estendeu até o tratamento do câncer do Chávez em Havana e até a morte do Chávez. As relações cordiais com a Venezuela também trazem importantes benefícios econômicos para Cuba. A Venezuela finalmente substituiu a União Soviética como principal fornecedor de petróleo para Cuba. Cuba fez um intercâmbio pelo petróleo com o trabalho de dezenas de milhares de médicos e técnicos que foram trabalhar na Venezuela. Cuba passou a exportar médicos como outros países exportam bananas. Mas, segundo os espiões de Washington, a ajuda a Fidel tem um lado muito mais sinistro.
O petróleo é uma ajuda muito valiosa. E mais de 1.000 funcionários cubanos da inteligência vão à Venezuela para ajudar a manter a continuidade do regime venezuelano. Cuba recebe o petróleo que tanto necessita. E a Venezuela tem certeza de que não vai enfrentar revoltas impossíveis de administrar. No final do século XX, com a ajuda dos novos aliados, a Revolução de Fidel Castro continua em pé. Eu pensei que a Revolução Cubana estivesse morrendo. Me enganei. E o líder cubano demonstrará que ainda tem alguns ases escondidos na manga. É agosto de 2001 e Fidel comemora seus 75 anos. Ele se manteve no poder por mais de 4 décadas, sobreviveu a rebeliões, tentativas de assassinato e colapsos econômicos. A Revolução Cubana é uma extensão da personalidade do Fidel Castro, do seu ego, do seu carisma e da sua história. Cuba, a Revolução e o Fidel são inseparáveis. E é o serviço secreto que permite a Fidel Castro permanecer no poder tão ativo quanto sempre. A espionagem cubana contra os Estados Unidos continua tão grande quanto foi durante a Guerra Fria. Cuba compreendeu que a informação que compartilhava com os inimigos dos Estados Unidos virou uma mercadoria valiosa. Os segredos dos Estados Unidos podem ser negociados, vendidos. O agente Chris Simmons descobre o quanto a inteligência cubana é ativa nos Estados Unidos ao receber uma chamada do FBI. Eles possuem o perfil de um agente duplo cubano. Devia haver umas 50 pessoas que se encaixavam no perfil a partir da nossa informação. Eu era uma delas e o meu ajudante era outra. Nós investigamos 50 pessoas só nesta agência. Simmons empreende a caça contra o infiltrado com a ajuda do agente de contra-inteligência Scott Carmichael. Finalmente, eles conseguem identificar a cabeça da espionagem cubana, Ana Montes. Quanto aos principais espiões conhecidos pelos norte-americanos, a Ana Montes é a espiã mais perigosa de que nunca ouviram falar. Ela foi uma das espiãs mais terríveis que Cuba já enviou contra nós em Washington. Ana Montes esteve no coração da inteligência militar americana durante 16 anos. O serviço de inteligência cubano foi subestimado. E durante anos foi um dos melhores do mundo. E por que foi um dos melhores? Porque o chefe de espionagem foi o funcionário de inteligência mais bem-sucedido do mundo moderno. Esse chefe de espionagem foi o próprio Fidel Castro. Fidel Castro é um homem que está continuamente, verificando informações. Ele não levanta da cama, nem deita antes de revisar cada fonte de informação. A conspiração e a manipulação estão no DNA dele. São traços arraigados e muito importantes que o ajudaram a conquistar o poder. O Fidel é o mestre da clandestinidade e da conspiração. Finalmente, aos 80 anos de idade, Fidel fica com a saúde deteriorada. Em julho de 2006, Fidel Castro surpreendeu seus compatriotas e o mundo ao anunciar que ia transferir o poder para o seu irmão mais novo, Raul Castro. Raul Castro Ruz. O Raul foi a figura mais indispensável da Revolução Cubana. Eu estou certo que o Fidel não duraria no poder durante tantos anos se não fosse pelo apoio do Raul, que protegeu o irmão e manteve o aparato militar e as Forças Armadas como uma instituição poderosa, leal à Revolução. Apesar de ter cedido o poder,
Fidel Castro mantém o seu legado. Fidel Castro viveu para ver Cuba deixar de ser um pequeno país insular com a única revolução anti-americana que deu certo de verdade para se tornar parte da comunidade latino-americana. As mudanças ocorridas na América Latina nos últimos anos, na Bolívia, na Nicarágua, no Equador, os sentimentos revolucionários socialistas e os governos desses países são inspirados na experiência cubana, na experiência de Fidel. E ele se sente triunfante mais do que em qualquer outro momento. A aceitação do regime de Cuba pela comunidade mundial atinge um novo patamar em 2014, quando os Estados Unidos propõem normalizar as relações com a ilha. Mesmo afastado do poder político, Fidel Castro é personagem ativo dessa mudança histórica. Versão brasileira Vox Mundi. We must stop the violence. Okay, what is feeling so well? Oh my goodness. Television Day. He gave me life, he saved my sisters, and I couldn't ask for any more. Anybody who was related to us in Poland had died at the hands of the Nazis, and we were the only ones that survived. And the reason we survived is because we ended up on Schindler's List. The allure of Oskar Schindler is in his ambiguity as a human being, the ambiguity of his motives. He saved them not because he was at the beginning kind-hearted, good, noble, moral, and the like, but because on a very deep level he developed a human attachment to these people. You know, he bribed everything. He did everything with money or with gifts or whatever he did. And he accomplished it. He was, to us, he was an angel. Oskar Schindler, o homem por trás da lista. Em 1980, em Beverly Hills, Califórnia, o escritor australiano Thomas Keneally entrou numa loja de malas para trocar sua velha mala de viagem.
O dono da loja, o sobrevivente do Holocausto Leopold Page, contou a Keneally uma história impressionante e inacreditável. About German, Nazi, a drinking, womanizer, profiteer, who saved 1,300 Jewish lives, children, women and men, and I noticed that he was interested in the story. I knew that the story of Oscar had all the right ingredients because people love paradox, and the paradox of the scoundrel savior is one of the contradictions that people most love. Desse encontro casual surgiu o livro A Lista de Schindler, um best-seller vencedor de prêmios. A partir dele surgiu um filme vencedor do Oscar, feito por Steven Spielberg, que seria visto por centenas de milhares de pessoas. É a história de um homem que testemunhou a imensa maldade de seu próprio povo. Um homem que encontrou a bondade e a coragem para se opor a isso. A vida de Oskar Schindler começou em 28 de abril de 1908. Ele nasceu e cresceu em Świetal, Tchecoslováquia, numa região conhecida como Sudeten. Świetal ficava na fronteira com a Alemanha, e muitos de seus habitantes eram de descendência alemã, incluindo os Schindlers, e se consideravam alemães. Oskar era o mais velho de 2 filhos. Tinha uma irmã chamada Elfrida. Eles se amavam muito. Sua mãe, Luisa, como outras mães da época, comandava o lar de classe média. Apesar da família ser católica, apenas Luisa era praticante. His mother was the characteristic misused Catholic woman married to a somewhat philandering, fun-loving, boozing father who had a small factory in the town. Fora do trabalho, os interesses de Hans Schindler estavam nos cafés, onde ele fumava charutos, bebia conhaque e se reunia com os amigos. Oskar, o jovem filho de Hans, também desenvolvia suas habilidades sociais. Aprendia a manipular as pessoas. With both his parents, Oskar Schindler probably got away with everything short of murder, because he got away with everything short of murder when he grew up, and I'm sure that applying the same charm to his parents served him well. Uma importante influência na vida de Oskar foi uma família judia vizinha. Ele ia à escola e brincava com os 2 filhos deles. De modo geral, uma amizade entre vizinhos não seria significativa. Neste caso, era. Schindler regarded Jews not as alien others who could be easily stigmatized, but as human beings who are like us, who breathe like us, who laugh like us, who cry like us, who grieve like us. And the recognition of the other person as a human being and not as a stereotype means that you're capable of establishing human relations with them. Na adolescência, Oskar não se interessava pela escola, apesar de terminar o 2º grau. O conhecimento de mecânica que aprendera na fábrica de equipamentos agrícolas do pai o levou a fazer reparos no carro de Hans Schindler. Depois, Oskar se interessou por motocicletas. Adorava a velocidade, a sensação de perigo e adorava ser o centro das atenções. He was participating in the car races, and he was a very good driver and even got lots of awards as a driver. In school, he was in every play and he has to have the major role. And he was charmer, and the girls was after him. Oskar tinha muitas namoradas. Mas em 1928, aos 20 anos de idade, ele parecia ter sossegado. Após um rápido namoro, casou-se com a filha de um fazendeiro chamada Emily Peltzel. Emily estudara num convento e era tão reservada quanto Oskar era ousado. Oskar recebeu um belo dote quando se casou. Segundo Emily, logo comprou um automóvel caro e gastou o resto. He wanted to be rich, and he wanted sexual gratification
quite frankly. So they were his ambitions. A good time, he had the ambitions not of a philosopher, but of a hedonist. No início da década de 30, Oskar foi para o serviço militar, servindo no exército da Tchecoslováquia. Ele detestava a disciplina e saiu o mais rápido que pôde. Após o serviço militar, Oskar voltou para Emily, mas apenas teoricamente. Durante o dia, trabalhava como vendedor numa eletrotécnica. À noite, em vez de ir para casa, levava uma vida de solteiro, se divertindo nos cafés. It appears that his father had a big influence upon him. His father was an unsatisfactory husband, as Oskar was, and Oskar was appalled by his father's behavior towards his mother. But then, of course, as so often happens with us fellas, he went on and reproduced the behavior of his father in his own relationships with women. Em 1935, quando Oskar tinha 27 anos, seu pai abandonou sua mãe. Não houve divórcio. 3 anos depois, ela morreu, sozinha e melancólica. Oskar ficou arrasado. No enterro, ele recusou-se a falar com seu pai. Nunca o perdoou por ter abandonado a mãe. Foi nessa época que Oskar surpreendeu família e amigos ao exibir uma suástica. Havia entrado para o partido nazista. He got involved in the Nazi Party because it was good for business. He wanted to make a lot of money, and he did make a lot of money. Enquanto o Partido Socialista Nacional da Alemanha continuava a se expandir sob Adolf Hitler, novos membros eram muito procurados. Oskar se juntou à Abwehr, a inteligência alemã. A Abwehr enviou Oskar a Cracóvia, Polônia, para agir como empresário e reunir informações sobre a Gestapo e o exército alemão. Como em muitos regimes, no Terceiro Reich também havia facções e rivalidades. Oskar estava ansioso por iniciar sua missão. Via Cracóvia como uma cidade repleta de possibilidades. Em 1º de setembro de 1939, os nazistas invadiram a Polônia e deram início à sua brutal ocupação. Uma semana depois, Oskar Schindler, 31 anos, chegou a Cracóvia como agente da Abwehr, a organização de inteligência alemã. Seu sorriso encantador, raciocínio rápido e a habilidade de disfarçar suborno como presente de amizade o ajudaram a se relacionar bem. He didn't go into World War II thinking, I'm going to save Jews and be a hero. He went into it thinking, I'm going to make a lot of money and be set for life. A Cracóvia que Schindler conheceu era uma movimentada cidade industrial, com uma próspera comunidade judia, 66 mil ao todo. Mas quando os exércitos de Hitler invadiram a Polônia, os judeus de Cracóvia e os demais 3,5 milhões de judeus da Polônia foram destacados da sociedade. Os nazistas determinaram que todos os seus judeus com mais de 10 anos teriam que usar a estrela de Davi, um símbolo judeu. The Nazis followed a very specific pattern, which was to take the population that was defined as Jews, to isolate them, to stigmatize them, to confiscate their assets, and to make it impossible for them to continue with a normal human life and to exploit their assets. Schindler vê os nazistas retirando os judeus de seus apartamentos, colocando-os em guetos e depois mudando-se para suas casas vazias. Os nazistas também tomaram seus negócios, mantendo os judeus como mão de obra escrava. Schindler tinha todos os privilégios de um nazista e sabia que podia lucrar com o infortúnio dos judeus. Começou a investigar sobre uma fábrica que pertenceu a um judeu no subúrbio de Cracóvia. Aconselhado por Itzhak Stern, um contador judeu, Schindler decidiu assumir a fábrica, com Stern cuidando da contabilidade. Queria obter contratos militares lucrativos, produzindo utensílios de cozinha para o exército
e mosquetes para os soldados alemães. Desde seu primeiro encontro, Schindler e Stern se entenderam bem. Quando Schindler começou a falar da guerra, da matança e da religião, Stern viu uma oportunidade de plantar uma semente. Ele mencionou um sábio ditado do Talmud: quem salva uma única vida, salva o mundo inteiro. Schindler entendeu o recado. Schindler comprou a fábrica do Tribunal de Falências de Cracóvia. Pediu emprestados 50 mil zlotys, o equivalente a 10 mil dólares, de vários judeus ricos que perceberam que os nazistas tomariam seu dinheiro mais cedo ou mais tarde. Eles decidiram confiar em Schindler. A DEF, Deutsche Emailfabrik, que os funcionários abreviaram para Emalha, logo se tornou um sucesso. Schindler, o diretor, fazia os contratos. Por trás contava com seus assistentes. Ele tinha tato comercial e bom coração para tratar seus funcionários judeus, com frequência com um sorriso, uma piada ou uma gentileza inesperada. He came to my workstation and called me by my name, and occasionally asked me things, not because he wanted to really have the information, but he just wanted to make human contact with somebody like me, who was 13 years old. And then I'd find out the following day that when I went to get my ration of soup, that I was supposed to get 2 rations, because Schindler had ordered double ration for me. That's the kind of person he was. Havia muito mais provas de que Schindler era diferente dos outros nazistas. Ele avisava seus judeus sobre os leilões e calculava o quanto a Gestapo iria aterrorizar e matar os judeus de Cracóvia. A kind of covenant developed between Oskar Schindler and his prisoners. It was a very rough covenant, but it basically said, you run my factory and keep things chugging over, and I'll keep the dogs and the jackboots and the lash and the rifle off the factory floor. Como resultado, Emalha ficou famosa por ser um refúgio da brutalidade nazista. Os judeus de Cracóvia queriam trabalhar lá, e Schindler ficou feliz em acomodá-los, porque empregar mais judeus fazia sentido economicamente. Apesar dos judeus não serem pagos, Schindler tinha que mandar seus salários para a SS. Mas a apenas 6 marcos por dia, cerca de $2, a mão de obra judia custava menos que os trabalhadores poloneses. Enquanto desafiava a lei nazista tratando bem os seus judeus, Schindler também infringia as leis do casamento. Mantinha a esposa Emily em casa, longe de Cracóvia, onde mantinha inúmeros casos amorosos, com sua amante alemã, sua secretária polonesa e muitas outras belas mulheres. He was a sexual omnivore, and he could never get enough of women. Women could never get enough of him. He was a powerfully built man. He was very attractive. He smelled good. He looked good. He exuded sexuality, and he had no self-control. Emily Schindler tinha esperanças de que ele mudasse, de que superasse essa fase. She was also a very devoted Catholic, because we asked why she didn't divorce him. She said, no, I couldn't. I wouldn't hurt my parents by divorcing him. Besides, I love this man. I love this man. And while we were not jealous, no, when he will have only one girlfriend, I will be extremely jealous. But he has hundreds. So how could I be jealous about 100 women? A piada de Emily escondia sua mágoa em relação ao casamento. Ela sempre brigava com Schindler por causa de suas muitas amantes. A eterna busca de Schindler por belas mulheres nunca o deixou esquecer dos problemas de seus funcionários. Para trabalhar, eles saíam do gueto judeu onde as condições eram péssimas. Schindler tinha consciência de sua miséria e soube do plano dos nazistas para destruir o gueto.
On March 12, 1943, Oskar Schindler told us when we arrived at work there that we will not be going back to the ghetto that particular evening. The reason for that is that there is trouble in the ghetto, there is shootings, killings, and a liquidation of the ghetto going on, and we would be better off staying here until this is over with. A matança de dezenas de milhares de judeus dos guetos de Cracóvia teve um forte impacto emocional em Oskar Schindler, que testemunhou tudo. He would have seen beating, he would have seen dogs biting, he would have seen officers cruelly whipping and screaming and shouting and bludgeoning. Every imaginable form of destruction, including mass shootings, would have taken place at that moment. You know, a war profiteer can tolerate an awful lot. Wartime is a difficult time for everybody, but that may have been the moment when it became too much, and when he recognized that something awful, beyond description, beyond recognition, beyond articulation was taking place, and that may be the moment that changed him. Os judeus que sobreviveram àquela noite foram levados em vagões de gado para campos de concentração como Auschwitz e Treblinka. Tudo fazia parte da chamada solução final de Hitler. Now he knew that there was a grand strategy to actually rid Europe of these people, to treat them as a virus which would be totally eradicated. He knew they weren't a virus. He knew that because he knew Stern and he knew those kids he played with as a child. Os funcionários judeus de Schindler passaram a sofrer atrocidades com 12 mil outros judeus no campo de trabalhos forçados em Plaszow. Eles continuavam trabalhando na fábrica de Schindler durante o dia. À noite voltavam para o campo, um lugar onde execuções e fuzilamentos sumários eram comuns. Plaszow era dirigido pelo comandante Amon Gaff. Segundo os sobreviventes do campo, Gaff era um monstro. It was no life. You were waiting for that. He was killing people on random before they went to work. Terrible memories I have when thinking that he was coming back through the yard, whistling a happy tune. He was content, like a content animal. He loved to see blood. He was training the dogs how to attack people. It's very hard for me to talk about this because it was terrible. He would give out the order to the big one, to the white rough, and the dog would hop on people and tear them apart. Era com este homem que Schindler comia, bebia e socializava. Mas o relacionamento tinha um objetivo duplo. Oskar Schindler tinha um plano para livrar seus judeus de Amon Gaff. Em 1943, o ataque mortal do regime nazista aos judeus estava com força total. No campo de trabalhos forçados de Plaszow, o comandante Amon Gaff dava vazão a seus impulsos assassinos. Mas apesar desse ambiente brutal, Oskar Schindler passou várias noites festivas na casa de Gaff, com vista para o campo. Oskar was able to drink with the devil, to make deals with the devil. And that's because there was a lot of the devil in him as well. If Oskar hadn't been that particular blend of satyr and black marketeer and drunk and savior, he couldn't have saved them. He had to be that particular blend of contradictions to be a savior
in a world where all values were upside down. Para Helen Jonas Rosenzweig, a empregada judia da casa de Goethe, o relacionamento íntimo de Schindler com Goethe e sua preocupação com os judeus a deixavam confusa. Oskar Schindler came down into the kitchen and he took me to the window. He says, "You see the people down the hill? They carried stone, they were digging the hill." He said, "Look at them, watch them. You see people in Egypt, you Jewish people, when they were enslaved, and then they were freed from Egypt. This is what's going to happen to you. You will see. You're going to be free from that hell." Schindler logo começou a cumprir sua promessa. Tirando vantagem de sua amizade com Goethe e outros nazistas importantes, recebeu permissão para construir alojamentos perto da Imália. Ele os convenceu de que seus judeus trabalhariam mais e por mais tempo se não tivessem que ir até Plaszow. Os funcionários também se beneficiaram. Agora estavam fora da jurisdição de Goethe. Those people really were saved from beating, hanging, killing that was taking place in Camp Plaszow. Imália agora era um campo de concentração autossuficiente. Isso fazia de Oskar Schindler o diretor de um campo de concentração. Mesmo assim, ele fornecia mais alimentos, assistência médica e outras facilidades que não existiam em outros campos. Esses serviços especiais eram caros, mas Schindler podia pagar por eles. Ganhava fortunas no mercado negro, vendendo mercadorias sobressalentes. Segundo as leis alemãs, a atividade no mercado negro era ilegal, mas seu modo cordial de tratar os funcionários judeus também era. On one occasion he had his birthday party and some of the inmates baked a cake and a little girl, a young girl, took it up to the office and gave it to him. So he gave her a kiss. And this, of course, was a major crime during that period of time. Logo em seguida, Schindler foi preso. Foi a primeira de 3 outras prisões. Mas ele conseguiu se livrar de todas elas através de suborno. Estava envolvido num jogo perigoso. This is a big operation. He does it openly. He, as a German citizen, is violating their laws openly. He does it at great personal risk and great personal expense. And finally, with no expectation of reward. Na primavera de 1944, Schindler e seus judeus tiveram que se adaptar a mudanças na guerra. Os russos estavam avançando pelo leste e os alemães estavam recuando. Os nazistas mandaram que todos os trabalhadores dos campos em Plaszow e Cracóvia fossem removidos. Nesse momento, Schindler já estava rico e poderia ter fugido, mas sabia o que aconteceria a seus judeus se fizesse isso. Schindler foi para Berlim, onde recebeu autorização para levar seus funcionários judeus a uma nova fábrica em Brinlitz, uma cidade próxima a Zwickau. Ele convenceu os nazistas de que sua nova fábrica produziria munição para reclassificar sua atividade e seus judeus como essenciais para o esforço de guerra. Ele esperava poupar seus funcionários das câmaras de gás de Auschwitz. Todos os que fossem com Schindler para Brinlitz tinham que estar em sua lista. Uma lista que significava vida. Os judeus a chamavam apenas de a lista de Schindler. Cerca de 1.100 trabalhadores tiveram a sorte de fazer parte dela. Eram judeus da fábrica de Schindler e também do campo de trabalhos forçados de Plaszow. Schindler também cumpriu a promessa que havia feito à empregada de Goethe. He said, "Give me the names of your sisters." And that's how my sisters came along with me. The names were put on a list. I really didn't know about the list. Os judeus de Schindler não foram direto para Brinlitz. Houve 2 desvios assustadores. Primeiro, os 801 homens foram levados para o campo Gross-Rosen. 300 mulheres foram levadas para Auschwitz. Quando viram a fumaça saindo das chaminés,
entenderam qual era o objetivo do campo. They put us in the shower room and I was standing there quite some time till we knew what is going to come down, or it's going to come down water, or it's going to come down gas. Are we going to get killed? Are we going to get gassed? We didn't know. That was the most horrible minutes. I don't know how long it was. For me, it was very, very long, but it probably wasn't long. But every minute was a year. And then came water. It came water. Schindler sabia que precisava tirar seus judeus de Gross-Rosen e Auschwitz. 2 mulheres já haviam morrido lá. Nesta rara gravação, explica como salvou seus judeus de destino que muitos enfrentaram. Da habe ich ungefähr 4 Wochen gekämpft. Die waren inzwischen mit anderen nach Auschwitz transportiert. It was a struggle to get the women out of Auschwitz. It was a miracle that I had them released after 4 weeks, with a list of names. Naturally, it required interventions, telegrams, and journeys to Berlin and Auschwitz. Es würde zu weit führen, wenn man die Details diesen Kampf. We arrived, the men from Gross-Rosen arrived in beginning of November. By the end of November of 1944, he brought the women from Auschwitz, the 298. And he said I remember like this was yesterday, thank God you are with me. Hot soup is waiting for you. Nos meses seguintes, os esforços humanitários de Oskar Schindler em favor de seus funcionários judeus acabaram com todas as suas atividades para obter ganhos pessoais. Em janeiro de 1945, a guerra ia mal para os nazistas e a derrota era iminente. Mas Adolf Hitler estava determinado a completar o que chamava de sua missão: resolver a questão dos judeus. Os nazistas quase conseguiram exterminar todos os 8 milhões de judeus da Europa. Oskar Schindler estava agindo contra o regime nazista. Levara cerca de 1.100 judeus para sua fábrica em Brinlitz, Tchecoslováquia. Sua esposa Emily se juntou a ele, deixando a cidade natal de ambos, Svittal. Emily estava tão horrorizada quanto Oskar com as atrocidades nazistas. When Emily joined her husband full-time at the factory in Brinlitz, Czechoslovakia, she was an integral part of the operation and helping people survive. Enquanto as razões de Emily para alimentar e cuidar dos trabalhadores judeus nessa época eram apenas humanitárias, as razões de Oskar ainda eram ambíguas. If your workers are working for you and they are profitable, it is in your economic self-interest to keep them near you and to keep them in conditions that are less grievous so that they're more able to function. Apesar de Schindler ter iniciado seus empreendimentos militares em 1939 como um empresário ambicioso, um incidente em janeiro de 1945 mostrou que, nesse momento de sua vida, seus atos humanitários eram muito mais importantes do que suas razões financeiras. 2 vagões de carga carregando 132 judeus estavam numa odisseia infernal que começara em Galachov, na Polônia. Os prisioneiros foram rejeitados por vários campos de concentração. Ironicamente, tinham gente demais para matar e não podiam aceitá-los. Após 10 dias sem comida, água ou cobertores, os prisioneiros congelados foram abandonados em Brinlitz. Foi Oskar Schindler quem os salvou. So we have to cut out with the welding equipment the doors to remove them. And unbelievable things what we saw. We saw people dead, 16 of them. There were 132 people in the 2 cattle train. These people were looked after by Oskar
and Emily. And the fact that those carriages, those trucks were opened, the fact that these people were brought onto the floor of Brynlitz, and the fact that their lives were saved, the fact that Oscar bought a plot from the local parish priest for the burial of those who died. All this is an eloquent statement to the honor and benevolence of the Schindlers. Como nenhum dos sobreviventes estava saudável, nenhum chegou a trabalhar em Brynlitz. Mesmo assim, nos 5 meses seguintes, Schindler pagou aos nazistas mais de 600 marcos por dia pelos 116 judeus que ele abrigou. Somente esse ato revelava claramente o homem que Schindler havia se tornado. Na noite de 8 de maio de 1945, Oskar Schindler tinha informações importantes que seus judeus haviam esperado 5 anos para ouvir. Schindler asked us all to gather around. He stood up on something high and he told us that we were free, the war is over, the Germans have surrendered, and that he was going to leave, and these guards who were standing around behind him were going to leave as well, and he wished us well. Everyone there was either in tears or in laughs or trying to crawl toward Schindler to kiss him and thank him personally, which was impossible to do with 1,000 people. It was an emotionally charged gathering where we just were short of being able to express our feelings, the unbelievable achievements that we have survived the war, and it was Oskar Schindler that brought us to this point. Os cerca de 1.300 judeus que Schindler havia salvado logo conheceriam a extensão do Holocausto nazista. Outros 6 milhões de judeus não tiveram um Oskar Schindler para ajudá-los e haviam sido exterminados. A partir daquele momento, seriam os judeus de Schindler que agiriam em seu favor sempre que necessário. We, the survivors, the people who Oskar Schindler fed and protected for 4.5 years, knew when the Russian will take camp of ours, he as a German, as a Nazi, as a profiteer, as a manager of the concentration camp factory, he will not have a chance to survive. Schindler, o ex-aproveitador nazista, agora estava disfarçado de sobrevivente de campo de concentração. A ajuda dos judeus que ele salvara o levaram até as forças aliadas do Ocidente, onde ele pôde se render sem problemas. Oskar e Emily viajaram para Munique, pensando sobre o futuro. Ele tinha 37 anos e enfrentava as turbulências do mundo pós-guerra. A economia da Alemanha estava em crise, como as finanças de Oskar. Apesar dos milhões que ele ganhara durante a guerra, saíra dela sem um tostão. Schindler era um herói, mas além dos sobreviventes que lhe deviam suas vidas, ninguém sabia ou se importava. After the war, when the drama was gone, he was adrift. He was afloat from one business venture to another and basically was a sybarite who lived to have a good time. Schindler logo conseguiu dinheiro para começar uma nova vida. Em 1949, uma organização judia deu a ele $15.000. Foi o primeiro de vários presentes em dinheiro que ele ganhou da agradecida comunidade judaica. Naquele ano, Schindler se mudou para Buenos Aires, Argentina, onde ele, Emily, 2 amantes e 3 famílias que ele salvara tentaram reconstruir suas vidas. A vida pós-guerra de Oskar Schindler, como tudo que a precedera, foi repleta de contrastes e ambiguidade. Houve épocas de muita alegria e longos períodos de desespero.
Apesar de todos seus negócios na Argentina fracassarem, ele sempre encontrava tempo e dinheiro para ter belas mulheres. Essas atividades terminaram em 1957, quando Schindler foi à falência. No ano seguinte, abandonou a esposa Emily, voltou para a Alemanha e nunca mais a viu. Em Frankfurt, Schindler morou em um apartamento de um dormitório em frente à estação de trem. Sempre que recebia dinheiro de entidades judaicas, saía do apartamento e se divertia por algum tempo. Em 1961, após vários empreendimentos fracassados na Alemanha, Schindler foi a Israel a convite de um grupo de judeus que ele salvara. 800 pessoas o esperavam no aeroporto. Na época, Adolf Eichmann, o arquiteto da solução final de Hitler, estava sendo julgado em Jerusalém. A imprensa israelense soube dos atos heróicos de Schindler na guerra e ressaltou as diferenças entre esses dois ex-nazistas. A imprensa alemã também publicou histórias sobre Schindler. Quando ele voltou à Alemanha, seus compatriotas sabiam tudo o que ele fizera durante a guerra. He was condemned by the Germans, a traitor. He saved witnesses to the truth. 1,300 of them, children, women and men. And they are alive and they will talk and they will tell the truth. Enquanto os julgamentos de Nuremberg condenaram muitos líderes nazistas, como Hermann Göring e até mesmo Hermann Goeth, ambos executados, havia milhões de ex-nazistas que escaparam do castigo e voltaram à vida civil. Os compatriotas de Schindler o chamavam de beijador de judeus. Atiravam pedras nele, ninguém negociava com ele, até tentaram matá-lo. Schindler pensou em se suicidar, mas não quis dar essa satisfação aos inimigos. Schindler ficou mais alegre ao voltar a Israel em 28 de abril de 1962, seu aniversário de 54 anos. Foi convidado a plantar uma árvore no Jardim dos Justos, o memorial ao Holocausto em Israel. Schindler também recebeu uma medalha. Nela estava escrito o verso do Talmud, que ele ouvira de Yitzhak Stern 2 décadas antes. Quem salva uma única vida, salva o mundo inteiro. Em 1963, um artigo sobre o heroísmo de Schindler chamou a atenção dos estúdios da MGM para sua história, e eles a compraram por $50 mil. Como sempre, Oscar gastou o dinheiro rapidamente. O filme da MGM nunca foi feito. Os ex-funcionários da fábrica de Schindler começaram a se autodenominar Schindler-Juden, os judeus de Schindler. Eles sentiam-se ligados ao homem que os salvara. Em 1968, Leopold Page e outros sobreviventes criaram uma fundação que cuidaria de Schindler pelo resto de sua vida. O sobrevivente Leon Layson estava em uma recepção em Los Angeles em homenagem a Schindler. Recorda seu reencontro emocionante com o homem que salvara a ele, seus pais e 2 irmãos mais de 2 décadas antes. I reached out my hand and started to introduce myself because I realized, I was a grown man, and last time he saw me, I was not yet 15, So he interrupted me. He says, "I know who you are. You're little Layson." Schindler teve muitos reencontros emocionantes com aqueles a quem salvara. Pelo resto da vida, voltou anualmente a Israel para comemorar seu aniversário. Visitas que duravam 1 mês, pagas por seus Schindler-Juden. Eram momentos maravilhosos que pareciam ser os melhores de sua vida pós-guerra. He felt in Israel every time he was invited like a king. He was accepted like the most important person, and he was cherished by those people, loved by the new children, by the new generation.
Em 1973, Schindler contou a Page que queria ser enterrado em Israel. No ano seguinte, em 9 de outubro de 1974, Oskar Schindler morreu de ataque cardíaco em Frankfurt. Tinha apenas 66 anos. A terrível notícia chegou rápido aos Schindler-Juden de todo o mundo. We cry. It was a tragedy for us personally. And I sometimes was asking myself, did we do enough for him? That we fulfilled the obligation? Maybe yes, maybe no. I try my best. Os Schindler-Juden juntaram dinheiro para trazer seu corpo a Israel. Quando foi enterrado em seu túmulo israelense, 500 sobreviventes prestaram a última homenagem ao seu herói e salvador. Mas Oskar Schindler continua vivo. People have a choice in their lives. And Schindler is an example of it. He was a Nazi, but he was a good person. A história dele é uma lição para todas as crianças. Elas podem optar por crescer sem odiar aqueles de diferentes religiões, nacionalidades ou raças. Elas podem olhar para Oskar Schindler como um exemplo de quem faz o bem e se opõe aos que fazem o mal. He's an indictment of the generation of perpetrators. He belies the truth that they think they tell. When they say, well, everybody did it, we had no choice, we couldn't have done otherwise, there were no alternatives. You point to Oskar Schindler, there were. He made a difference, and he made a difference when it counted.